estarmos reunidos aqui nessa manhã, viu? Juntos, como povo de Deus, para estarmos nesse momento para falar de família. E hoje pela manhã, no início, já tivemos um momento bom de comunhão, como eu falei anteriormente, ao redor da mesa, tomando café juntos. E nós queremos louvar muito a Deus pelas vidas dos irmãos que puderam compartilhar para que pudesse acontecer esse café da manhã. Louvamos muito a Deus por uma equipe maravilhosa que esteve ali desde cedo, proporcionando ali servir esse café da manhã para nós. Então louvamos muito a Deus pela vida de cada um, viu? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 2. Nós conhecemos muito o 8, o 9, o 10, mas olha o que diz a partir do versículo 13. Preste bem atenção, Efésios 2, 13, e eu vou ler até o 19, como o 19 sendo aquele fechamento do que nós estamos vivenciando aqui também, tá bom? Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. É muito bom ter várias famílias aqui reunidas hoje, mas é muito bom ver essas famílias reunidas se tornando um só povo, sendo família de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós que estávamos antes separados de Deus, Ele nos reconciliou com Ele e nos fez uma família, irmãos, por meio de Cristo Jesus, através do seu sangue que nos lavou, nos purificou, pegou gente lá das contendas e fez um povo de paz, amém? E todos nós aqui podemos ter essa doce comunhão em Cristo Jesus. Famílias têm dificuldades, tem ou não tem? E no nosso ambiente familiar, às vezes nós temos que ter umas conversas difíceis, tensas, tem ou não tem? Tem que ter perdão? Tem também. Tem que ter amor? Tem também. Na família do povo de Deus também é assim. Tem momentos de conversas difíceis, tem momentos tensos, tem momentos também de festa, de celebração, tem ou não tem? Isso tudo é família. Perdão, amor, tudo que Deus nos ensinou a ser exercido dentro do ambiente familiar, mas também para ser vivido dentro do ambiente dessa família grande que Ele nos tornou por meio de Cristo Jesus. E é bom ver o povo de Deus reunido aqui. É bom ver o povo de Deus como família do Senhor aqui, para ouvir falar sobre família. E as nossas famílias, as nossas vidas, tanto de maneira individual, quanto coletivamente, no ambiente familiar, no ambiente de igreja, devemos viver para Deus, não mais vivermos para nós mesmos como vivíamos antes. E é esse o tema da nossa conferência da família de hoje: vivos para Deus em Cristo Jesus. E nós temos a alegria de ter conosco para nos trazer a palavra do Senhor nesses dois momentos, tanto pela manhã quanto à noite, a pessoa do nosso querido pastor Fernando Quirino, que está pastoreando a Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança, ali em Lagoa de Santo Antônio. Queria convidá-lo até aqui para trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Fique bem atento ao que Deus tem a falar ao seu coração. Queria pedir ao pastor Francisco que pudesse vir até aqui orar pela pessoa do pastor Fernando Quirino, por essas crianças, que em seguida estarão se dirigindo ali para a salinha ao lado, tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas, que tem nos abençoado, tem nos fortalecido como famílias. Quero te pedir em especial nesse momento pela vida de cada pequenino aqui, cada criança, que a Tua boa mão se estenda sobre a cabeça deles, sobre as suas vidas e esteja salvando. Abençoa também as professoras ou os professores que vão dar a lição para eles nesse momento, e que o Senhor esteja conduzindo eles ao caminho dos céus, e também que eles sejam
luzes na sua escolinha, Deus, e no meio dos seus coleguinhas também, e em suas famílias. Quero te pedir também pela vida do pastor Fernando, que o Senhor esteja abençoando ele, dando sabedoria e entendimento, dando as palavras certas, para que ele possa edificar a tua igreja aqui reunida, como também que cada irmão aqui esteja abrindo o seu coração para aprender mais da tua palavra e assim ter suas vidas transformadas, como também ter seus casamentos abençoados, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Francisco. Pastor Fernando, muito obrigado por aceitar o convite para estar conosco. Uma alegria ter você conosco aqui. Deus abençoe e lhe use, tá bom, meu irmão? Amém. Bom dia, meus irmãos. Privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, certo? Poder, além de estar servindo os irmãos e ser servido pelos irmãos, com café da manhã tão gostoso que foi, tá bom? Nossa família fica muito satisfeita, os irmãos que vieram conosco, ficamos muito felizes de verdade. Abra vossas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, tá bom? Melhor ainda porque eu não estou só, vim com a parte da nossa igreja, então eu posso ficar mais à vontade. Quando eu vou pregar numa igreja que não é a minha família de fé, onde eu congrego, onde eu sirvo, eu fico muito nervoso, de verdade. Então, tenham paciência comigo aí, se eu gaguejar, tá certo? Então, por os meus irmãos da minha igreja estar aqui, me dá mais paz, fico mais seguro, tá bom? Então, de verdade, estamos muito felizes de estar aqui com vocês, certo? Obrigado pelas orações, né, que vocês têm orado por nós. Nós sabemos disso, têm orado pelo meu filho, pela minha esposa, certo? Muito obrigado, sou grato a Deus de verdade. Os homens estivemos ali junto com os homens daqui da igreja, oraram pelo meu filho, me viram ali um pouco aflito naquele dia. Sou grato ao Senhor pela vida de vocês, meus irmãos. Irmão Quinto, rapaz, o pastor prega sem esboço, não, irmão? Hoje eu trouxe um esboço. Ok? E eu quase perdo o esboço que eu trouxe. Faltou bem pouquinho para me perder meu esboço. Então, abra suas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 14. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como em Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Ok? Só um aviso antes de iniciar a mesma pregação. Bote seu celular no silencioso, tá bom? Para que nem lhe atrapalhe, nem atrapalhe o seu irmão. Conferindo se o meu tá. Eu tenho mais ou menos quanto tempo? Quantos minutos? Uma hora? Certo, tá bom. Acho que não vai isso tudo não, mas... Ok, irmãos? Qual foi o propósito que Paulo escreveu isso aqui? Qual era o desejo dele? Qual era a intenção de Paulo a escrever esse capítulo, instruindo a respeito, fazendo esse contraste entre a escravidão do pecado, sobre o domínio do pecado e o senhorio de Cristo? Olhar para o livro de Romanos é um livro muito interessante, muito legal, né? Por quê? Porque o livro de Romanos, ele vai ser todo baseado na justificação por meio da fé do Evangelho. Todo o livro de Romanos, ele vai ser conduzido, estruturado, alicerçado, fundamentado nessa verdade. A verdade principal do livro de Romanos, a ideia central, a justificação por meio da fé no Evangelho. Então, compreendendo isso, entenderemos então qual é o propósito de Paulo ao escrever aos irmãos que estavam lá na igreja de Roma. Detalhe, não a igreja católica romana, a igreja que estava na cidade de Roma. Mais ou menos em meados do ano 58 depois de Cristo, entre o ano 59 depois de Cristo. Não existia igreja católica romana, apostólica romana ainda. Então, era a igreja que estava localizada na cidade de Roma, no país de Itália. Compreendendo isso, essa estrutura, essa base, Paulo, ele vai então caminhar durante todo o livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, instruindo os irmãos desde a forma mais básica de crer, compreendendo como eles devem viver no mundo, aonde eles estão, dizendo que não há distinção entre judeu e grego. E essa é uma ideia que para Paulo era muito presente nas suas epístolas. Nós vemos isso no livro de Romanos, nós vemos isso, essa mesma ideia no livro dos Gálatas, nós vemos essa ideia no livro de Colossenses, principalmente no livro de Efésios. Paulo, ele vai fazer sempre escrever para dois povos, mas entendendo que existe dois povos, certo? Um povo chamado igreja, mas existe dois povos a qual esse movimento do evangelho tem alcançado: o povo judeu e o gentio, né? Aqueles que não fazem parte da aliança judaica. Então o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, ele está alcançando todos os povos. Está alcançando desde o judeu ao grego. E Paulo, ele tem esse desejo que o evangelho chegue a todos. Então, desde o capítulo 1, a qual ele vai dizer que tem esse desejo de apresentar, no capítulo 2, aonde ele vai colocar que todos estão debaixo da mesma lei de condenação. Nem judeu, nem grego, nem gentil é melhor. Todos estão debaixo do mesmo pecado, do mesmo estado. No capítulo 3 também a mesma ideia. Aonde de forma tal que ele vai dizer, olha, todos estão separados de Deus. Capítulo 3, versículo 23, todos estão mortos. E aqui Paulo, ele vai começar a dar inícios daquilo que ele vai trabalhar sua teologia,
até chegar ao capítulo 6 e desenvolver a partir do capítulo 6 uma nova posição a partir da vida em Cristo. Isso é muito legal, meus irmãos. Por quê? Da mesma forma que no livro de Efésios, Paulo, ele vai trazer o aspecto de posicionamento diante de Deus. Ele vai dizer que, no livro de Efésios, que em Cristo nós temos uma nova vida. Nós não somos mais considerados pecadores caídos, mas nós somos santificados. No livro de Romanos, essa teologia de morte e vida não é tão diferente. Por quê? Essa linha teológica que Paulo ele vai cruzando o livro de Romanos, aonde ele vai mostrar o contraste de quem está morto, dentro de uma condição de morte, de separação com Deus, e agora ele vai mostrar uma outra condição de quem está vivo com Deus. Ele vai mostrar o aspecto da condenação, como Deus faz isso por meio da justificação pela fé no capítulo 4, e como Deus tratou o pecado por meio de Adão, exercendo Cristo como substituto e resolvendo o problema do pecado no capítulo 5, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo apresentando esse velho estado, apresentando a justificação pela fé no Evangelho de Jesus, ele chega então no capítulo 6, nessa parte, aonde ele vai começar com essa forma de diálogo. E isso é muito interessante na linguagem paulina, porque ele vai escrever sempre dessa forma didática, como alguém estivesse perguntando a ele e ele estivesse respondendo. É como se Paulo estivesse escrevendo para nós hoje. Olha só como é que Paulo ele começa falando para nós hoje. Então, entendendo isso, o que é que nós vamos dizer? A gente vai permanecer pecando? Isso logo no versículo 1. Nós vamos continuar em pecado para que a graça de Deus ela venha ser maior em nós, para que a gente desfrute de mais graça em Deus, de Deus, por meio de Cristo. A gente vai viver mais em pecado? Aí Paulo vai dizer, negativo, de jeito nenhum. Não é por aí. Isso logo no versículo 2, de modo nenhum. Não é essa a ideia. Paulo, ele está fazendo aqui já um trabalho preventivo para que a gente e os crentes daquela época não viessem dar legalidade ao pecado. Bom, já que Deus resolveu o problema do pecado, Cristo me substituiu na cruz, eu posso viver de qualquer jeito. Porque quanto mais eu pecar, mais graça vai ter sobre mim. Quanto mais eu pecar diante de Deus, mais graça de Deus, favor de Deus eu vou ter. Porque Ele não fez isso em Cristo. Ele não me substituiu em Cristo. Então Ele vai fazer isso agora. Aí Paulo está resolvendo logo esse dilema. Não é por aí não, meu querido. Não é por aí. Não, é por aqui, vamos lá. Vamos caminhar comigo. É isso aqui que Paulo está mostrando. É um aspecto de um pastor ensinando a igreja. Isso é muito legal. Aí ele vai dizer, então, nós viveremos ainda no pecado, de modo que com ele morremos. Viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos. Bom, para Deus nós morremos. Nós morremos com Cristo. A gente ainda vai viver no pecado? Não. Ele vai dizer, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Aí, então ele vai falar o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Obrigado, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui é que no nosso batismo, nós morremos junto com Cristo. A nossa morte aconteceu quando a nossa convicção foi realizada no batismo. O batismo é a representação física da nossa morte para o mundo, ou a nossa morte carnal, ou a morte do velho homem, da velha natureza. Então,
Da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele nas águas do batismo. Irmãos, eu gosto muito quando eu vou realizar batismos. Eu não me estendo muito no curso de batismo. Eu faço uma leitura do capítulo 6. Uma dica. Por quê? Porque é isso aqui que acontece. Olha, o batismo, ele não representa muitas coisas. Ele não está garantindo que você é salvo, não. O batismo está dizendo que você morreu. Está dizendo que você agora, você está sepultando o velho homem e levantando uma nova criatura, assim como Cristo morreu e ressuscitou. No batismo eu estou morrendo, é a representação da minha morte e da minha nova vida. Então, sabendo disso, agora eu preciso andar em novidade de vida. Bom, o batismo agora, ele me dá uma nova posição. Uma nova posição de quê? De vida. O batismo, por meio da fé, quando eu criei, exercitei a minha fé, fui batizado, eu ressuscitei juntamente com Cristo, certo? Estão comigo? Estão pegando? Beleza, então vamos lá. Então, sabendo disso, eu também preciso andar em novidade de vida. Versículo 5, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos com ele na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, trocando em miúdos. Quando você foi batizado, desceu o batismo, agora tu é uma nova pessoa. É isso aqui que Paulo está dizendo. Tu é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Então você tem um novo modo de viver, uma novidade de vida, uma nova forma, uma nova perspectiva, um novo modo de pensar, de se relacionar, um novo estado posicional diante de quem? De Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. E é nisso daqui que Paulo vai desenvolver, vai basear toda a sua teologia. A teologia de novidade de vida de Paulo, nas suas cartas em Romanos, é uma posição que nós temos na pessoa de Jesus. Então, compreendemos esse primeiro aspecto aqui do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Por meio do batismo, nós sepultamos a nossa velha criatura e ressuscitamos juntamente com Cristo. Agora, Paulo ele vai desenvolver esses aspectos, certo? Do versículo 6 ao versículo 11. Sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado para cada corpo de pecado, que seja desfeito a fim de não servirmos mais o pecado. Agora aqui, Paulo, nesse capítulo e no restante do livro, ele vai desenvolver a ideia de serviço, escravidão e servo. Os termos que mais vão se repetir aqui nesse capítulo é essa ideia. Se nós lermos todo o capítulo e mais tarde, na parte da noite, nós veremos mais a respeito disso. Mas todo esse capítulo e os demais, ele é baseado a respeito do serviço. De um estado de escravidão e de um estado de serviço a Deus. Por quê? Porque para Paulo, a ideia de governo era muito presente. A ideia de reino de Deus era muito presente na mente de Paulo. O nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós esquecemos que nós também vivemos em uma esfera que é governada e tem um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E também existe um outro reino,
o reino das trevas. E para Paulo isso era muito latente. É tanto que em toda a teologia paulina, ele sempre vai manter esse relacionamento de servo, de serviço, de senhor, de senhorio, de reino. A teologia do reino de Deus de Paulo, ela deve ser tanto como era para Paulo, quanto deve ser para nós. Certo? Porque desde a antiga aliança, a ideia de reino e governo, ela é muito presente. Quando Deus, ele chamou Israel para ser seu povo, o que era que Deus queria ser para o seu povo? Rei. E que aquela nação, aquele povo, fosse nação de sacerdócio, serviço santo ao Senhor. Fosse servos desse rei chamado Senhor, Deus, imperador de todas as coisas, governante do universo. Aí Paulo ele vai dizer o seguinte, no versículo 6, os desígnios, e Deus fez para isso, para que nós não venhamos mais servirmos mais ao pecado. Olha só. E a ideia de servir ao pecado aqui, não é uma ideia apenas de eu estou entregando algo. Não. É a ideia de ser escravo. Olha só o que Paulo está nos ensinando, meus irmãos. Deus nos tirou de uma condição de morte, uma condição de sepultamento, de separação. Ele nos deu uma nova vida, nós temos uma nova vida, andamos em novidade de vida, para que nós não venhamos ser escravos do pecado. Isso é muito legal. Porque quando nós vivemos em pecado, na prática do pecado, quando nós vivíamos anteriormente sem ter passado por estarmos em Cristo, passado pelo meio da justificação e vivermos em Cristo, nós servimos, somos servos, somos escravos do reino das trevas. E Deus, Ele está nos posicionando em Cristo para que nós não mais venhamos a servir e estar nessa condição de escravos do pecado. Então ele continua. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aí ele diz, pois saberemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte já não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Aí ele vai dizer, porquanto até morrido de uma vez morreu para o pecado. Mas aquele que vive, vive para Deus. Olha só o que Paulo está nos ensinando aqui. A ação de Cristo ter morrido, ele destronou o poder da morte sobre aqueles a qual ressuscitou juntamente com ele. Lembra do versículo do 1 ao 5? Nós estamos em uma novidade de vida, nós estamos em um novo estado. Então, por estarmos em uma nova condição, em uma nova posição, o poder da morte, o poder que o pecado traz sobre o homem, ele não tem mais poder, ele não tem mais valia. Muito legal, não é isso aqui? É muito legal, meus irmãos. A morte, olha só bem isso aqui. A morte não mais tem poder sobre nós. A morte, ela não tem mais autoridade sobre a sua vida. A morte, ela perdeu o seu efeito. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu galardão? Cristo veio e quebrou o poder da morte. Lembra da ideia de morte que nós ensinamos para as crianças? Na EBD, no culto infantil, que a morte é a separação de Deus, que todos nós estávamos separados de Deus, daquilo que ele falou no capítulo 3, versículo 23.
que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, destituídos estão da glória de Deus. Agora que no 6, por estarmos em Cristo, essa morte não tem mais poder. Não tem. Por que que não tem? Por causa daquele que morreu e ressuscitou. E ressuscitamos juntamente com ele. Então, eu vivo agora, não vivo mais para o pecado. Eu não estou morto, eu não estou mais em uma condição de morte. Mas agora eu vivo para a glória de Deus. Olha só a ideia que Paulo ele vai desenvolvendo em todo o livro de Romanos. Isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Aí o versículo 11. Aqui no versículo 11 é a chave. É a chave para compreendermos até o que virá nos capítulos seguintes. No capítulo 7, 8 e 9. Porque, olha só o que diz o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. E eu quero que você marque aí essa palavra, considerai-vos. O que é que Paulo quer dizer com isso? O que é que Paulo está ensinando à igreja de Roma e está nos ensinando hoje? Que isso deve estar presente na minha vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Fernando, presta atenção, olha aqui, presta atenção, Fernando, o que é que eu estou te dizendo aqui. Tente encarnar isso no seu coração como se Paulo, o próprio Deus, estivesse dizendo para você: olha crente, olha para tu aqui, ó. Tu não está mais em um estado de morte. A morte não tem mais poder sobre você. É isso aqui que Paulo está dizendo. Agora, considera, reflete, tem certeza, tem convicção disso aqui, ó. Considerai-vos mortos para o pecado. Morto. O pecado não mais tem poder sobre você. É isso que ele está dizendo. E é um grande dilema, irmãos, para nós, na luta contra o pecado. Porque muitas vezes nós agimos como se o pecado nos governasse. Como se o pecado ainda fosse nosso Senhor. E não é mais, cristão. O pecado não te governa mais. Você tem um dono. Você está vivo não mais para o pecado, não mais para pecar. Você está vivo para Deus. O poder de separação que o pecado traz de você e Deus, ele não faz mais isso. É isso que Paulo está dizendo. Lembra de Romanos 8? Quem nos separará do grande amor de Deus em Cristo? Em Cristo Jesus. Quem nos pode separar do amor de Deus? Em Cristo? Nada. Nem a morte, nem a luta, nem a dor, nada. Então, irmãos, todo o restante do livro de Romanos vai ser conduzindo a consciência, alicerçando, estruturando a consciência dos crentes de Roma, que eles estão em Cristo, por então forem justificados por meio dessa fé em Cristo. Então, por estarmos em Cristo, o pecado não nos governa mais. Aí ele vai dizer, versículo 11. Versículo 11. Então, mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só novamente a ideia de senhorio. Senhorio.
vivos para Deus em Cristo. Não tem como eu estar vivo para Deus, eu ter um relacionamento com Deus, eu desfrutar de uma vida com Deus, sem primeiro estar posicionado na pessoa, centralizado em Cristo. Cristo Jesus é o ponto central para a minha vida com Deus, para o meu relacionamento eterno, próspero, em dias com Deus. Eu estou em Cristo para Deus. Se algo que você tem que lembrar dessa conferência da família é que a sua vida ela deve girar, viver, andar, pular, fazer tudo com a sua consciência enraizada, alicerçada que você está em Cristo. E por estar em Cristo, você está vivo. Vivo. Após Paulo ajudar os irmãos de Roma a compreender isso, até isso latente na cabeça dos irmãos de Roma, a consideravam vivos para Deus e mortos para o pecado. Agora ele vai dizer como os crentes precisam assim viver debaixo desse senhorio de Cristo. Lembra? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Na minha versão aqui aparece nosso Senhor. Certo? Na área que não aparece. Então, olhando para isso, tendo Cristo Jesus como meu Senhor, se não aparece no versículo 11 de vocês, mas vai aparecer lá no versículo 23, do capítulo 6, que ele vai fazer esse fechamento aqui, dessa ideia, certo? Mas vamos ficar aqui. Aí ele vai dizer no 12, olha só. Portanto, não reine, ou não reine, portanto. Quem reine? O pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Tampouco apresentai os vossos membros ao pecado, como instrumento de iniquidade. Apresentai-vos a Deus, como vivo dentre os mortos. Aí ele vai dizer: vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa parte aqui, Paulo ele fecha essa primeira parte, com essa primeira ideia, entendendo a nossa posição, aonde nós estávamos, mas agora ele nos ressuscitou e devemos andar em novidade de vida. Paulo, do verso 6 ao versículo 11, Paulo ele nos ajuda a entender aonde estamos diante de Deus em relacionamento com o pecado, que o pecado não me governa mais. Agora ele vai instruir-nos dizendo o seguinte: já que o pecado ele não me governa mais, ele não tem poder sobre mim, e eu devo entender que eu não estou morto, mas eu estou vivo, vivendo com Deus em Cristo, o pecado agora ele não deve reinar. Lembra da ideia de reinar? A ideia de reinar é: o pecado ele não é mais meu Senhor. Eu não sou mais um escravo do pecado. Lembra lá do versículo 6? Versículo 6, volta aí, irmão. Finalzinho do versículo 6 diz assim, ó: seja desfeito, a fim de não servires mais o pecado. O que é que ele está dizendo agora no versículo 12? Portanto, eu não sirvo mais o pecado, eu entendi isso, então eu não deixo ele reinar em mim. Eu não deixo ele reinar em mim. A minha mãe dizia o seguinte, que um rapaz perto de uma moça, as carnes reinam. Quem aqui já ouviu isso? Né? As carnes reinam. Por quê?
Essa mesma ideia aqui, meu irmão. Os desejos querem ser meu Senhor. O que Paulo está ajudando a igreja em Roma, e nos ajudando olha, eu não posso deixar mais os meus desejos mais carnais, mais imorais, mais profanos, mais primitivos e animalescos governar a minha vida. O grande dilema, irmãos, é que muitas vezes achamos que o pecado ainda tem poder sobre mim. Ele não tem mais. Pastor, mas eu vivo caindo. Pastor, vez e outra eu caio. Dou um vacilo e pá, caio no pecado. Talvez o grande problema, para muitas vezes caímos em pecados, aonde o pecado está nos governando, seja por não entendermos que nós não pertencemos mais a Ele, e precisamos depender da graça de Deus para governar a nossa vida, os nossos membros, e consagrarmos os nossos membros, não entregando a eles a iniquidade para a maldade, mas entregar os nossos membros, a nossa mente, o nosso corpo, para a glória de Deus, ao serviço ao Senhor. Irmãos, na minha adolescência, eu sofria muito com pecados sexuais. E eu vivia no dilema, poxa vida, de novo. Quantos homens não sofrem com isso, irmãos? Quantos homens? E mulheres também. Aonde acha, rapaz, Deus fez tudo bom, menos as minhas partes íntimas. Poxa vida, tudo é bom em mim, menos as minhas partes íntimas. Por que o Senhor me deu isso aqui? Para me viver caindo, para me viver em pecado, para me render ao pecado? E existe esse grande dilema, irmãos. Homens, mulheres, jovens, aonde acham que certas partes do corpo, não, essa aqui, a minha mente foi convertida, mas os meus olhos não foram. O meu braço foi convertido, eu vou para a igreja, mas algumas partes do meu corpo ainda precisam serem restauradas. Não. Tudo agora é de Deus. Nenhuma parte do seu corpo é do pecado mais. Nenhuma parte é do pecado mais. Nem seus olhos, nem seus órgãos genitais, nem a sua mente, nada mais. O pecado tem governo sobre ele. Você não foi ressuscitado uma parte sim, outra não. Você foi ressuscitado todo. E muitas vezes, irmãos, nós queremos entregar certas partes do nosso corpo ao uso de Satanás. E deixamos Satanás governar os nossos membros. E nem deixando o Senhor reinar sobre nós, mas o pecado novamente ser nosso Senhor, esquecendo que agora eu não pertenço mais ao pecado, e nem o pecado tem poder sobre mim, mas Deus. Não consegue conter a língua, é ligeiro para falar da vida alheia, para fazer uma fofoca, é rápido para observar o que os outros estão fazendo, mexeriqueiros, fuxiqueiros, deixando o pecado governar a sua boca, reinar sobre você. Pastor, mas eu não consigo me libertar. Consegue, meu irmão. Você não entregou sua vida a Jesus? Você não crê que Jesus agora é teu Senhor? Você não crê que agora você anda em novidade de vida? Então pronto. O problema, irmãos, é que nós não deixamos essa ideia entrar na nossa mente, no nosso coração, de tal forma, de tal maneira, a dizer,
a estar diante de Deus todo dia. Eu não pertenço a mim, eu já morri para mim. Eu vivo para Deus, eu sou de Deus. Eu tenho que viver para agradar a Deus. Eu devo viver em dependência de Deus. E assim o poder do pecado, ele vai perder efeito sobre mim. Só que muitas vezes, irmãos, nós começamos não mais a viver para Deus, começamos a viver para nós mesmos. Aí o pecado ele começa a reinar. Porque nós deixamos de viver cada dia para Deus. Eu sou crente, eu tenho Jesus, mas não vive para Deus. Eu venho para a igreja, eu aceitei a Cristo, mas não vive para Deus. Eu ando com a Bíblia, eu ouço as Escrituras, até faço o devocional, mas não vive para Deus. Cristo, ele vai nos instruir que aquele que quer servir a dois senhores, ou agrada um ou agrada outro. Talvez, lá no fundo do seu coração, você ainda leva uma vida de escravidão do pecado, porque ainda não anda em novidade de vida. Ainda não anda em novidade de vida. Talvez o grande dilema de você ainda não tenha encontrado de fato libertação para os seus pecados é porque talvez você ainda não nasceu de novo. Você ainda não tornou-se uma nova criatura. Você precisa, de verdade, ter morrido para o mundo e viver para Deus. Pastor, eu tenho consciência que eu sou um crente, eu sei disso, mas eu ainda lido com alguns pecados. Depende da graça de Deus. Depende da graça de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, tu sabes, Pai, que eu sou teu, te aceitei, eu sou teu filho, e eu não quero mais viver em pecado. Clame ao Senhor, se ajoelhe ao Senhor, se prostre ao Senhor, rasgue suas vestes ao Senhor, rasgue o seu coração ao Senhor e fale para Ele que você não é mais seu, mas é dele. E diga que não aceita mais viver em pecado. Eu não quero mais viver nessa condição. Eu quero viver a te agradar, a viver para ti, a buscar a ti, a andar contigo dia após dia. Mas vivemos eras, irmãos, em que os cristãos não querem viver para Deus, querem viver com Deus. E existe uma diferença. Existe uma diferença. Eu quero ter Deus aqui, quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça as coisas acontecerem na minha vida, eu quero que Deus me abençoe em ter um bom relacionamento, um bom casamento, em ter um bom trabalho, não é não? Mas viver para Deus é diferente. Viver para Deus é diferente. Viver para Deus, irmãos, é aceitar morrer. O que foi que Cristo disse lá em Mateus 16, 24? Aquele que não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que não tomar sua cruz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. 25, irmão. Porquanto aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. O grande dilema é que nós queremos ter as duas coisas. Nós queremos desfrutar do melhor dos dois mundos. Não, eu quero viver com Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ir à igreja, é bom. É bom ir para o domingo, para a EBD, é bom estar com os irmãos. Mas não quer negar a sua vida. Não quer negar a sua vida.
E negar a vida, irmãos, é um preço alto. Qual o preço, pastor? O preço da cruz. É saber que negar a minha vida é uma disposição a morrer para mim, morrer para aquilo que eu gosto, morrer para os meus sonhos, morrer para tudo, morrer mesmo. É enterrar tudo e ressuscitar com Cristo. Pastor, mas isso não é muito radical, não? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Para Deus, ou é tudo ou é nada. Ou tu tem que dar tudo a Ele, ou tu não dá nada. Ele não quer meio termo. Ele quer teu coração, mas Ele não quer as tuas finanças. Não, Deus só quer meu coração. Não, Ele quer tudo, tudo é tudo. Não, Ele quer meu coração, mas Ele não quer meu braço, Ele não quer minha mente, meu coração. Não, Ele só quer meu coração. Não, Ele quer tudo. Ele quer meu coração, os meus membros, os meus órgãos, meu estômago, minha mente, minha boca, meus olhos, minhas partes íntimas, tudo. Ele quer tudo. Da mesma forma que o desejo dele é que eu sepulte tudo, o meu corpo completo, a minha natureza por completa, sepulte na cruz do Calvário. Mate tudo na cruz diante de Jesus. Para que em Cristo Jesus eu tenha uma novidade de vida. Para que em Cristo Jesus eu tenha um novo relacionamento com Deus. Para que em Cristo Jesus eu esteja morto, sepultado no pecado. O meu corpo da velha natureza está lá, enterrada aos pés da cruz, mas ressurreto com Cristo. E é em Cristo. Porque se não for assim não serve. Assim não serve. Aí aqui está então. Se o pecado ele não deve reinar sobre mim, ter senhorio sobre a minha vida, nem em uma parte dos meus membros eu devo deixar o pecado governar, então eu preciso deixar que a graça de Deus governe a minha vida. Eu devo deixar que essa graça se sobreponha sobre o pecado. Eu devo deixar que essa graça aumente a cada dia, não pecando, não. Lembra do versículo 1? Agora eu vou viver em pecado para que a graça aumente? Não. Eu vou viver a cada dia mais para Deus, para que essa graça de Deus, ela aumenta. A graça de Deus em mim, que me ajuda a perseverar, a vencer o pecado, a vencer as tentações, ela aumenta com a minha vida diante de Deus a cada dia. Eu vou pecar mais para que a graça aumentar? Não, pelo contrário. Eu vou buscar pecar menos para que essa graça ela reine, ela se sobreponha, ela me governe meus olhos, minha mente, tudo. E assim o pecado, ele não vai ter mais senhorio, governo, poder sobre mim. Amém? Amém, meus irmãos. Quero agradecer nessa manhã, nessa noite, a oportunidade, certo? De estar com os irmãos nesse dia tão especial, certo? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai, nessa manhã. Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aprendendo da Tua palavra, desfrutando, Pai, desse relacionamento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Jesus. Assim, Pai, eu te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina eternamente em mim. Assim, Pai, conduz o Teu povo para casa. Bom dia de descanso, no nome de Jesus. Amém.